Bom dia a todos. Hoje, 15 de fevereiro de 2023, na presença dos vereadores Claurindo da Silva Moreira, Cláudia Gomes de Souza, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fonte, Meraildes Aparecida Silva, Reginaldo Machado da Costa, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva e William de Oliveira. Às 9h29, com a bênção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária da 8ª legislatura desta Casa de Leis do ano de 2023. Eu convido o Ivaldo, chefe de gabinete, para compor a mesa. Ele está representando o prefeito do município. Convido o vereador Jorge Luiz para fazer a leitura bíblica. Um governador sábio julga o seu povo. O governador de um homem sensato será estável. Tal o juízo do povo, tais os seus ministros. Qual governador da cidade, tais os seus habitantes? Um rei privado de juízo perde o seu povo. As cidades povoam-se pelo bom senso do que os governam. O domicílio sobre um país está nas mãos de Deus. Ele lhe suscitará no tempo oportuno um governador útil. A prosperidade do homem está na mão de Deus. É ele que põe na fronte do escriba um sinal de honra. Palavra do Senhor. Convido todos para fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom dia a todos. É com grande prazer e alegria que nós retornamos a sessão a partir de 2023. Eu quero agradecer a Deus por esse ano que estão iniciando nessa sessão. Quero agradecer também cada vereador, meus pares que estão presentes, que esteve do meu lado, principalmente aqueles que votaram em mim. Só Jesus para recompensar, para abençoar vocês. E vocês sejam bem-vindos, conta comigo, estou aqui de braços abertos para vocês. E também quero dizer para os ouvintes que nós estamos aqui, começamos o nosso trabalho. Agradeço a todos e pode contar conosco aqui, a Câmara está aberta, de braços abertos para servi-lo vocês o que for preciso. E conta comigo e com os vereadores. Estou falando em nome deles, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a presença do Ivaldo. Ele está aqui conosco na mesa. Ele veio, o prefeito não pôde vir, ele veio representar o prefeito. Seja bem-vindo, viu, Ivaldo? Quero agradecer a presença também. Seja bem-vinda, secretária da Assistência Social, Guimarino. Denis, agradeço a presença de cada um. Do meu jurídico, que está ali sentadinho perto. Seja bem-vindo.
que está nos visitando. Quero agradecer também a presença de cada que está trabalhando conosco, de Sueli, que começou a trabalhar, da Mariana. Seja bem-vindo, meninas, na nossa turma. E conta conosco se precisar, tá bom? Meus pares informam que estão em posse de Vossa Excelência uma cópia de regimento interno de lei orgânica para complemento dos trabalhos. Consultas durante a sessão de posse individual de cada um. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da sugestão do calendário das sessões ordinárias para o ano de 2023, elaborado pela presidência, que, como solicito a regimento interno, que o seu artigo 35 deve ser discutido e votado. Informo que os vereadores possuem consigo uma cópia de calendário com as sugestões destacadas. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar Vossa Excelência, agradecer o convite de fazer parte dessa mesa diretora e dizer que estou muito feliz de poder secretariar para a mesa diretora do nosso município e também para todos os nossos munícipes. Cumprimentar todos os presentes e também aqueles que estão nos acompanhando de suas residências. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Período de sessões. Em janeiro, foi o recesso. Fevereiro, serão os dias 15, 16, 17, 23 e 24. Em março, serão nos dias 13, 14, 15, 16 e 17. Em abril, no dia 10, 11, 12, 13 e 14. Em maio, serão nos dias 8, 9, 10, 11 e 12. Em junho, serão os dias 19, 20, 21, 22 e 23. Em julho, terá 17. Agosto, serão os dias 21, 22, 23, 24 e 25. Setembro, 11, 12, 13, 14 e 15. Outubro, 2, 3, 4, 5 e 6. Novembro, 6, 7, 8, 9 e 10. Dezembro, 4, 5, 6, 7 e 8. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, aos 7 dias do mês de fevereiro do ano de 2022. O calendário das sessões ordinárias de 2023 está em discussão. O vereador que quiser se manifestar sugerindo a opinião pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Elcio. Presidente, permissão para que eu faça as minhas narrativas sentado? Permitido. Muito obrigado. Senhora presidente, me permite cumprimentá-lo, assim eu saúdo todos os nossos pares, saúdo a todos que comparecem à nossa casa. Insisto no convite para que as pessoas que estejam acompanhando os nossos trabalhos aí através das redes sociais, que levam o nosso trabalho com muita responsabilidade aqui em destaque a WCL Studio. Convido vocês a estar conosco nas oportunidades, acompanhando esse trabalho que faremos com muito respeito, com um profissionalismo indispensável. Senhora presidente, como na narrativa do primeiro secretário, ele diz que é uma sugestão, cabe a mim sugerir a Vossa Excelência e pedir o acompanhamento dos meus pares naquilo que nós discutimos ao longo dos outros anos, que as sessões sejam em dias, e não em semana corrente, seja em dias alternados,
para que possamos ter indicações, requerimento, buscando junto de quem interessa todo o trabalho para que as nossas sessões tornem mais completa no que diz respeito a documentos. Nós lembramos aqui, eu posso lembrar aqui, que nós tivemos um número altíssimo de sessões extraordinárias na legislatura passada, no ano de 2022, justamente por de uma semana de sessão ter um espaçamento bastante longo. Se nós observarmos aqui de março para abril, nós vamos terminar a semana de sessão no dia 17 e vamos ficar tranquilamente 15 a 18 dias para que tenhamos uma nova semana de sessão. Aí ocorre todo aquele problema nesse período aí de surgir documentos do Executivo nessa casa e nós termos que trabalhar projetos de urgência, com a necessidade extrema, justamente pelo distanciamento de uma semana de sessão para outra. Então, eu sugiro que faremos o que estamos fazendo agora no mês de fevereiro. Temos sessões 15, 16 e 17, ficamos aí 18, 21 e 22. Pode responder, mas é feriado de carnaval, é isso, é aquilo outro. Então, se temos uma brecha aí que dá o direito de ter 2, 3 sessões nessa semana e 2 para completar o ciclo de 5 semanas, que é o que a lei exige de nós, em sessões ordinárias, por que não faremos isso em todos os meses? Nós temos aí no mês de março, mais uma vez, eu uso como exemplo, 13, 14, 15, 16 e 17. Mas a próxima semana, de 20 a 25, nós temos também 5 dias, ou de 20 a 24, nós temos justamente os 5 dias livre para que podemos alternar as sessões. Então, essa é a minha sugestão. Peço a Vossa Excelência e os meus pares que levem em conta e já dispenso o agradecimento. Vereadores, vocês querem que seja corrida a semana ou alternado? Eu quero que seja contínuo. Começa e termina. Vereador Clarendo. Vereador Naldo. Vereadora Cláudia. Vereador Francisco. Vereador Robson. Senhor presidente, eu me sinto mais à vontade trabalhando no decorrer da semana. Vereador Deca. Vereador William. Vereador Jorge. Permissão para colocar meu voto, senhora presidente. Permitido. Senhora presidente, esse assunto é um assunto que já foi discutido 2 vezes, agora estamos no 3º ano dessa legislatura, e quando a gente tem um posicionamento sobre determinado assunto, a gente continua mantendo. Já expliquei várias vezes que vejo como prejudicial para o nosso trabalho que as sessões sejam todas concentradas em uma única semana. E eu poderia aqui elencar uma série de provas para isso, de situações que já aconteceram aqui, como muito bem falou o vereador Elcio Soares. Andando aí por outras câmaras, por outras cidades, a gente percebe que as sessões, quando divididas, não precisa ser uma por semana, mas que tenha essa flexibilidade de não as concentrarem todas em uma única semana, facilita o trabalho legislativo, tira essa necessidade recorrente de sessões extraordinárias, que aconteceu muito no ano passado, e facilita também o trabalho das comissões. Essa é a minha opinião e a minha posição sobre esse calendário, que, para mim, já tinha que ter mudado muito tempo. Mas vivemos em um ambiente democrático, e democracia é isso, a maioria vence, mas o meu voto é contra esse calendário. Vereadora Meraildes. Meu voto também é contra, eu gostaria muito que fosse alternado.
Vereador William. Vereador Elcio. Senhor presidente, muito obrigado por permitir que eu seja o último a votar, justamente para que eu possa fazer a colocação do meu voto. A senhora me permite? Permito. Muito obrigado. A senhora sempre compreensiva, sempre parceira desse parlamento. Esse parlamento torne um parlamento respeitável. E isso já nos engrandece. Isso nos coloca grande diante de muitos outros que usam o nosso parlamento como exemplo para si. Quero aqui buscar entender os meus pares que votaram a favor e também os que são contra a minha sugestão, até mesmo porque aqui e na leitura foi narrado só a questão dos dias e não de horário. Aguardo ansiosamente a questão do horário para que possamos fazer também as nossas colocações. Quando eu vejo as comissões tendo dificuldade de apresentar a sua relatoria de forma correta nesse plenário, senhora presidente, eu entendo que é justamente por falta de tempo. Quis eu auxiliar na sugestão de melhoria para o andamento dessa casa. Mas, como muito bem dito pelo excelentíssimo vereador Jorge, respeitamos a democracia, vence a maioria. E se a maioria entende que é rentável para essa casa uma semana de sessão consecutiva, parabéns a quem pensa assim. Mas eu voto contrário justamente para termos tempo de analisar melhor as matérias, de discutir melhor as matérias, fazer com que o nosso povo, que os nossos patrões, porque são a sociedade, a comunidade é que nos paga, tenham tempo de participar desse trabalho. Nós fechamos 2 anos de legislatura sem fazer sequer, aqui nessa casa, o uso do trabalho correto justamente por ser acelerado. Nós tivemos que interromper sessões. Eu acho que fui o campeão em pedir interrupção de sessões aqui por 5, 10 minutos, para tratar de matérias, inclusive está nas atas aí, de matérias que teve que o Poder Executivo fazer a retirada, justamente por esse tempo e trabalhar dessa forma. Então, o meu voto é o contrário, senhora presidente. Bom, a maioria optou por contínuo, né? E o horário vai ser justamente 9 horas. E não havendo manifestação, passamos para a votação. O vereador que for contra se manifesta. O horário permaneça como se encontra. Senhora presidente, agora nós estamos falando do horário? O horário vai permanecer no mesmo horário, às 9 horas. Senhora presidente, o horário não vai à votação, senhora presidente? O horário já está decidido, senhora presidente, é isso? Conforme o regimento interno, sim. Senhor presidente, Vossa Excelência... Senhora presidente, a senhora me desculpa, mas eu estava com a palavra, senhora presidente. A senhora ainda me permite ou posso ser interrompido pelo secretário? Permito, pode falar. Muito obrigado. Senhora presidente, o horário regimental justamente às 9 horas. Mas eu fiz a pergunta, se vai permanecer, se entende assim a presidência, ou se iria colocar em votação iguais os outros dias. Então, essa minha pergunta foi antes. A senhora me respondeu, é preferencial seguirmos o regimento. E eu o conheço, graças a Deus, muito bem, e eu entendo. Mas aí eu fiz a pergunta se a mesa diretora vai permanecer ou se tem algum projeto que apresenta para nós nas mudanças de horário, porque aí eu faço a sugestão aqui, que façamos elas no período noturno, ou que seja no final de tarde, para que a sociedade possa acompanhar os nossos trabalhos presencialmente.
Então, essa foi a minha pergunta, senhora presidente. Muito obrigado. O horário vai continuar o mesmo horário, não vamos mudar, tá bom? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Robson. Os senhores vereadores, é atribuição da mesa diretora fazer o calendário de sessões. E a presidenta, hoje, a pedido do vereador Elcio Soares Bueno, colocou em votação para ver o que os vereadores achavam que fosse melhor para as sessões durante o período anual. Então, os vereadores aceitando que o calendário atual, que foi feito pela mesa diretora, a presidenta opinou para manter o horário regimental. O vereador que for contra, manifesta. O horário permaneça como se encontra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu não posso levar comigo a responsabilidade de ser o vereador que pediu para colocar-se em votação, em momento algum. Quando a senhora pediu ao secretário que fizesse a leitura do calendário e colocando os dias, foi narrado, inclusive por ele, a palavra sugestão. Aí o vereador que vos fala sugeriu as mudanças, mas não fui eu quem pedi para colocar em votação, não. Então, eu não quero que conste em ata que sou eu o vereador que pediu para colocar em votação, não fui eu. Eu simplesmente acompanhei a fala, acredito eu que está na redação, a palavra sugestão, e eu sugeri as mudanças, eu não sugeri que fosse votada, não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Robson. Vereador Elcio Soares Bueno, não tem no texto aqui, e eu também não disse a palavra sugestão. Eu vou ler aqui o artigo 35 do nosso regimento, que diz o seguinte: as atribuições da presidente. Compete a ela convocar os vereadores com antecedência de, no mínimo, 24 horas, elaborar e apresentar ao plenário o calendário de sessões ordinárias para deliberação. E, em nenhum momento, nós colocamos aqui que seria uma sugestão. A presidente, a pedido de Vossa Excelência, colocou em votação o calendário, mas para ser transparente aqui com os vereadores. E foi vencido, através do voto, que mantesse, né, o calendário do jeito que a presidenta propôs, do jeito que a mesa diretora propôs. Inclusive, foi um dia de trabalho para a gente organizar todo esse calendário e trazer e apresentar para Vossas Excelências, e Vossas Excelências votaram que o calendário permanecesse esse que a mesa diretora apresentou. Está no regimento que o calendário aí eu pedi para poder votar, e vai ter, e foi votado, foi eu que pedi, não nada, com o vereador Elson, e vamos passar para frente. Vereador que for contra, se manifesta. O horário permaneça como se encontra. Contra, presidente. Não havendo manifestação, declaro aprovado o calendário das sessões de 2023. Será elaborado a portaria conforme a aprovação dos plenários. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 014/2022, da autoria do vereador Clarindo da Silva Moreira, protocolado em 12 de 2022. Indicação número 014 de 2022, Clarindo da Silva Moreira. Indica ao prefeito municipal
a manutenção e troca dos pisos dos banheiros de todos os postos PSF do município. Senhora presidente, o vereador que este subscreve nos termos do artigo 66, inciso 2º do Regimento Interno da Casa de Leis, vem perante Vossa Excelência propor a presente indicação, para que o mesmo, depois de submetido à apreciação do plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo para que tome as devidas providências. A justificativa é, visando os postos de saúde, PSF, de todo o município, constata-se que os pisos encontram-se encardidos e em estado ruim para os usuários do ambiente, conforme todos os anexos, fotos em anexos, uma vez que são diariamente frequentados por diversos moradores que procuram assistência médica. Os servidores, bem como os munícipes, questionam a possibilidade da troca do piso de todos os postos de saúde, tendo em vista que os mesmos, com intenso processo de limpeza, apresentam aspectos de desgaste e manchas empregadas nos pisos, causando impressão de sujeira, deixando os ambientes com aspectos desagradáveis. Deste modo, solicitamos a manutenção e troca dos pisos dos banheiros dos postos de saúde, PSF, e todo o município de Cocalzinho de Goiás, sede e distrito. Sala dos Vereadores, Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, aos 6 dias do mês de dezembro de 2023. Clarindo da Silva Moreira. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 001/2023, da autoria da vereador Clarindo da Silva Moreira. Indicação número 001 de 2023, Clarindo da Silva Moreira. Indica ao prefeito municipal serviços de melhoria e reparos na malha viária do distrito de Girassol e zona rural. Senhora presidente, o vereador que subscreve nos termos do artigo 66, inciso 2º do Regimento Interno desta Casa de Leis, vem perante Vossa Excelência propor a presente indicação para que os mesmos, depois de submetido à apreciação do plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo para que tome as devidas providências. A justificativa é, vistoriando muitos pontos, vemos que o poder público necessita de pavimentação, serviços de recapeamento e demais obras no quesito infraestrutura urbana, em alguns pontos do distrito de Girassol, bem como nas estradas rurais, seja com pavimentação asfáltica ou paralelepípedos, sextavado, a fim de sanar os problemas de locomoção enfrentados pela população, constantes trechos com buracos em ruas e avenidas nas zonas urbanas, bem como erosões nas estradas rurais. A pavimentação tem sido questionada de grande parte da população, a qual, mesmo com as ações do Poder Executivo, vemos que é fundamental a mantença das vias públicas de maneira transitável aos moradores do município. Deste modo, solicitamos que sejam realizados os seguintes serviços no distrito de Girassol e estradas rurais: duplicação da 4ª Avenida do Distrito Federal, do distrito de Girassol, recuperação da marginal da BR-070 no distrito de Girassol em pontos que necessitam frente aos comércios locais, cascalhamento da 5ª e 6ª Avenida no distrito de Girassol, manutenção e reparo nas estradas vicinais da região do distrito de Girassol. Sala dos Vereadores da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, aos 9 dias do mês de fevereiro de 2023. As indicações serão lidas e discutidas e votadas na sessão de amanhã. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício de número 019/2023, da autoria do Poder Executivo. Ofício número 019 de 2023, Cocalzinho de Goiás, 7 de fevereiro de 2023. Excelentíssima senhora presidenta Sebastiana Ferreira da Costa. Assunto: resposta ao ofício 01, ao ofício 106 de 2022. Senhora presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e no ensejo responder aos termos do ofício 106 de 2022,
prestando informações acerca das indicações encaminhadas da forma que se segue. Indicação número 007 de 2022. Cláudia Gomes de Souza informa que o Poder Executivo encaminhou ofício ao Ministério Público Local para viabilizar uma eventual celebração de ajuntamento de conduta com o saneamento de Goiás, Saneago, visando o regular cumprimento do contrato de concessão. Indicação número 008 de 2022, Cláudia Gomes de Souza informa que o secretário de Obras, Serviços Urbanos, Agricultura e Pecuária efetuará os estudos necessários para tanto, conforme o cronograma de desembolso da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. Sem mais para o momento, reitero votos de apreço e admiração. Alessandro Antônio Barcelos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício de número 020/2023, da autoria do Poder Executivo. Ofício número 020 de 2023, Cocalzinho de Goiás, 7 de fevereiro de 2023. Excelentíssima senhora Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Assunto: resposta ao ofício 107 de 2022. Senhora presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e no ensejo responder os termos do ofício 107 de 2022, prestando informações acerca das indicações encaminhadas da forma que se segue. Indicação número 10 de 2022, Clarindo da Silva Moreira, informa que o secretário de Obras, Serviços Urbanos, Agricultura e Pecuária efetuará os estudos necessários para a construção de paradas de ônibus, conforme cronograma de desembolso da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. Indicação número 011 de 2022, Clarindo da Silva Moreira, informa que a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer efetuará os registros necessários para a inclusão das atividades culturais no calendário festivo. Indicação número 012 de 2022, Clarindo da Silva Moreira, informa que a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Agricultura e Pecuária, SEMOP, executará a manutenção das estradas rurais conforme o cronograma de atividades da respectiva secretaria, em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, SEMAF. Sem mais, para o momento, reitero votos de apreço e admiração. Alessandro Antônio Barcelos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício de número 021/2022-23, da autoria do Poder Executivo. Ofício número 021 de 2023, Cocalzinho de Goiás, 7 de fevereiro de 2023. Excelentíssima senhora Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, assunto: resposta ao ofício 108 de 2022. Senhora presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e no ensejo responder aos termos do ofício 108 de 2022, prestando informações acerca da indicação número 005 de 2022, do vereador Jorge Luiz Alves de Fontes, esclarecendo que a Secretaria de Meio Ambiente efetuará os estudos necessários para disponibilização de container na região das Lajes, conforme o cronograma de desembolso da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Finanças. Sem mais para o momento, reitero votos de apreço e admiração. Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício de número 022. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Jorge. Senhora presidente, foi lida aí agora a resposta da minha indicação sobre o container na região ali das Lajes, próximo aí à entrada do Barreiro. E peço atentamente que tenha o apoio dessa mesa diretora para a gente acompanhar esse andamento, porque já falei isso aqui outras vezes e quero ressaltar, porque uma resposta no papel não é o que nós precisamos. O que nós precisamos é que realmente seja atendido essa demanda, que é uma demanda do povo, que em visita lá eu recolhi, atendendo o pedido do povo daquela região, e uma preocupação do povo com a preservação do meio ambiente naquela região. Tenho certeza que colocar um container ali não vai
ser um dispêndio financeiro muito grande, porque é algo simples. Então, já estarei numa visita no local, observando se houve mesmo esse estudo, se foi colocado esse container, e caso não, nós vamos novamente solicitar, já que nós viramos um ano legislativo, que essa indicação seja atendida pelo poder público, porque não podemos ficar esperando. Mas desde já agradeço, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício de número 022/2023, da autoria do Poder Executivo. Ofício número 022 de 2023, Cocalzinho de Goiás, 7 de fevereiro de 2023. Excelentíssima senhora Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, assunto: resposta ao ofício 109 de 2022. Senhora presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e no ensejo responder os termos do ofício 109 de 2022, prestando informações acerca da indicação número 001 de 2022, Valdeir Rodrigues da Silva, esclarecendo que a Secretaria de Meio Ambiente efetuará os estudos necessários para a criação de viveiro nesta cidade, conforme o cronograma de desembolso da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. Sem mais para o momento, reitero votos de apreço e admiração, Alessandro Ottoni Barcelos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício de número 024/2023, da autoria do Poder Executivo. Ofício número 25 de 2023, Cocalzinho de Goiás, 7 de fevereiro de 2023. Excelentíssima senhora Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Assunto: resposta ao ofício 116 de 2022. Venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e no ensejo responder os termos do ofício 116 de 2022, prestando informações acerca das indicações encaminhadas da forma que se segue. Indicação número 009 de 2022, Cláudia Gomes de Souza, informa que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMAR, programou o reflorestamento no canteiro nas proximidades da sede do Poder Legislativo no primeiro trimestre de 2023, sendo que nos bairros e setores a arborização efetuada sob demanda, ou seja, os interessados podem procurar a sede da SEMAR para requerimento das mudas e orientações pertinentes. Indicação número 010 de 2022, Cláudia Gomes de Souza, informa que a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Agricultura e Pecuária, SEMOP, efetuará mapeamento para calçamento e respectiva orçamentação para execução conforme as diretrizes da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, SEMAF. Indicação número 011 de 2022, Cláudia Gomes de Souza, informa que as secretarias municipais têm uma diretriz de atender todos os núcleos urbanos e zona rural deste município de maneira igualitária, sendo que os eventos serão realizados diante dos programas vinculados na Secretaria de Assistência Social, SEMAS, e aqueles realizados pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, CETEL. Peço primeiro... Requerimento número 001 de 2022, Cláudia Gomes de Souza, encaminha conforme anexo informações sobre os programas de assistência social ofertados no município de Cocalzinho de Goiás. Sem mais para o momento, reitero votos de apreço e admiração, Alessandro Ottoni Barcelos. As respostas das indicações de Vossas Excelências, juntamente com os anexos, estão disponíveis para consulta do Secretaria. Eleição das comissões. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do artigo 44 e 45 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Artigo 44 do nosso Regimento Interno da nossa Casa de Leis. A eleição das comissões permanentes será feita por maioria simples, em escrutínio público,
Em caso de empate, considera-se eleito o mais votado para vereador. A votação para a constituição de cada uma das comissões permanentes se fará mediante voto a descoberto, em cédula separada, impressa, datilografia, mimeografada ou manuscrita, contendo a indicação do nome do votado e assinada pelo votante. Não poderão ser votados o presidente da mesa diretora, o primeiro secretário, os vereadores licenciados e os suplentes que tiverem assumido em razão de licença. A eleição será realizada na ordem do dia da primeira sessão ordinária de cada sessão legislativa. Artigo 45. Constituídas as comissões, reunir-se-ão e elegerão imediatamente os presidentes e secretários e logo após decidirão sobre os dias de reuniões para deliberações que constarão em livro próprio. O presidente da comissão substituirá o secretário e este o terceiro membro. Inciso segundo, não comparecendo em 5 reuniões consecutivas, o vereador será destituído do cargo. Neste momento, eu abro a palavra aos vereadores que quiser fazer algum questionamento, posicionamento ou ficar dúvida sobre a eleição das comissões. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a eleição da comissão, da composição e das comissões. Composição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Neste momento, solicito que se manifesta os vereadores que quiserem se compor a primeira vaga da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elcio. Senhora presidente, eu ouvi atentamente a leitura. Os nossos documentos narra justamente o artigo 44 do Regimento Interno. O artigo 44, ele é específico, principalmente no seu parágrafo 1º. A votação, vou fazer a leitura para que sejam de conhecimento de quem está em suas casas, no seu comércio, no seu trabalho, acompanhando nós através das redes sociais. O parágrafo 1º diz: a votação para a constituição de cada uma das comissões permanentes se fará mediante voto a descoberto, em cédula separada, impressa, datilografada, que eu acredito que a palavra, houve um erro, datilografia, mimeografada, ou manuscrito, contendo a indicação do nome do votado e assinado pelo votante. Então, ainda não encontrei aqui a urna onde será depositado esse voto, ou a mesa diretora está sugerindo que seja um voto em aberto, desrespeitando o parágrafo 1º do artigo 44. Vamos fazer, aí eu posso usar esse adjetivo, vamos fazer uma eleição de comissões aleatoriamente, dispensando o parágrafo 1º do artigo 44, senhora presidente? Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Robson. A mesa diretora colocou aqui, nesse momento, né, o artigo 44 e o artigo 45, justamente para que os vereadores entendam, porque a proposta da mesa diretora é que seja o voto aberto e cada vereador votando naquele que ele quer que seja, nos candidatos que estarão presentes nos 3 cargos da comissão. Então, a mesa diretora vai propor
que seja votado se os vereadores querem que seja em cédula ou se eles querem que seja o voto aberto aqui no plenário, levando em consideração que o plenário é soberano e a maioria decide. Senhora secretária, eu fiz uma pergunta para a senhora. Entendo que o primeiro secretário está apto a responder, mas só porque eu não concordo com a resposta que ele coloca, uma vez que ele diz assim, após o meu questionamento, ele diz assim que a secretária que a presidente irá propor. Então, assim, isso aonde eu entendo está mudando o requerimento. Acredito eu que os pares irão entender da mesma forma. Se uma hora nós fizemos a leitura do artigo 44 por completo e 45, e depois a gente cria paralelamente aqui pelo plenário uma mudança. Então, já estava sendo proposto, foi proposto pela secretária quem quer escrever para compor as comissões. Em momento algum foi narrado se queríamos que fosse em voto aberto, se iríamos criar aqui no plenário um outro requerimento, ou se iremos acompanhar assim como foi narrado o artigo 44 e o 45. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Robson. Senhor presidente e demais pares, apresentamos aqui agora, e eu não falei que era a presidente que estava apresentando, eu disse que a mesa diretora estava apresentando. E nós apresentamos aqui agora o mesmo formato que foi na primeira eleição das comissões nesse mandato legislativo. Inclusive, se não me falha a memória, foi a Vossa Excelência, o vereador Elcio Soares Manin, que propôs que fosse assim, porque nos outros mandatos foi votado lá em cima, na sala de comissões, e lá foram eleitas as comissões. No início do nosso mandato legislativo, nós fizemos da maneira que foi solicitada pela oposição da Casa, e foi votado assim. Estamos agora propusando que Vossas Excelências votem, se querem que o voto seja um voto aberto com todos os vereadores, como foi na primeira legislatura, ou se Vossas Excelências querem que façamos do jeito que está no inciso 1º do artigo 44. Levando em consideração que, automaticamente, quando eu digo que a votação tem que ser constituída e fará mediante deliberação de cédula e apresentada o manuscrito, automaticamente aqui nós já estamos expondo os nossos nomes, e o nosso voto aberto. Senhora presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Jorge. Senhora presidente, eu gostaria neste momento de lhe fazer uma sugestão e peço até que, por caridade, a gente chegue a uma solução de um problema que vem se arrastando há muito tempo. Primeiro problema que apresento, senhora presidente, vejo assim, com um pedido de uma tomada de decisão em relação a isso. Nós temos um regimento interno que é o que guia os nossos trabalhos nesta casa. E nós temos também uma outra prerrogativa, que é a prerrogativa do plenário ser soberano. Só que o regimento interno não existe para excluir a soberania do plenário, e nem o plenário existe para excluir a ordem e a regra do regimento. Então, eu percebo que várias vezes, devido a uma deficiência muito grande no regimento desta casa, se cria uma nova forma de fazer algo, e aí ela é referendada pelo plenário. É ilegal? Não é, senhora presidente. Mas não é o ideal a ser feito constantemente. Então, é preciso
que veja esse regimento interno com maior urgência. Se arrasta falando sobre alteração, se não for fazer uma reforma geral, eu, como vereador, vou começar a propor emenda nesse regimento. Porque eu tenho poder para isso e vou fazer. Porque todas as vezes, na hora de tomar decisões importantes, como a eleição da presidência, a eleição das comissões, como também foi na eleição da presidência desta casa, devido não estarmos amparados pelo regimento interno, teve aqui no dia da eleição, a vereadora Meire estava aqui presente, por não estar no regimento, a forma que foi proposta, por não haver compreensão de como devia ser feita a eleição da mesa diretora, hoje, por não haver compreensão de como tem que ser feita a eleição das comissões, a gente fica aí na corda bamba e tendo que recorrer à soberania de plenário, porque tem um regimento que não está atendendo as demandas. E aí, todas as vezes que nós estamos aqui em sessão, é essa mesma discussão. E segundo ponto, senhora presidente, que é também uma sugestão. Como se trata de um assunto organizacional da casa, não estou dizendo que a eleição tem que acontecer em sala de comissões, mas talvez se a oposição estivesse sabendo de como estava sendo planejado, de como que iria acontecer essa eleição, nós já teríamos resolvido isso. Então, eu acho que faltou diálogo. Eu estou pretendendo fazer assim, vamos fazer assim, para que quando chegar aqui, a gente já saiba direitinho o que vai fazer. Concorda comigo, vereador William? E não fique esse debate. Mas eu preciso trabalhar com a verdade. Às vezes, acredito que a oposição, em certos pontos, é excluída porque a gente cria aquela fama de sempre criar problema. Então, é preciso repassar as informações, porque, senão, quando chegar aqui, nós vamos ter que fazer os questionamentos, não é, vereador Mani? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo e como que vai acontecer. Então, as minhas duas sugestões são essas, que a gente possa, urgente, ver a situação desse regimento, para a gente parar de passar por esse tipo de situação aqui. E, segundo lugar, quando for um assunto de interesse geral da Câmara, que a oposição também fique por dentro. Então, assim, só uma sugestão, senhora presidente, sei que a senhora tem esse cuidado aí de analisar para que a gente possa chegar a uma solução do problema. Muito obrigado. Pela ordem, senhora presidente. Antes, vou responder essa pergunta, para me te dar pela ordem. Eu quero responder para o vereador Jorge, que já está sendo providenciado com a mesa e também com o jurídico. Obrigada. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, o que me deixa espantado é porque não apresentaram nada na primeira eleição desse atual mandato legislativo. Nós fizemos a eleição dessa maneira, inclusive teve votação no plenário para que fosse votado assim. Foi um pedido da oposição. Agora eu vejo dois vereadores da oposição questionarem um momento que nós vamos fazer a eleição de uma coisa que eles participaram diretamente no primeiro mandato das comissões. Então, assim, eu vejo que o Jorge tem toda a razão. Eu acho que o regimento interno dessa casa ele está ultrapassado demais, entendeu? Tem muita coisa que a gente se perde, e aí, graças a Deus, temos o plenário para poder organizar. Graças a Deus que temos o plenário, né? Para a gente ser mais transparentes, né? E fazer com que o nosso povo do município de Cocalzinho de Goiás entenda melhor o que está sendo votado e o que está sendo aprovado aqui nessa Casa de Leis. Entendeu? Então, acompanho Vossa Excelência, viu, Jorge? Eu acho que o quanto antes nós devemos mudar, organizar, não é mudar, mas organizar o regimento interno dessa casa, assim como Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele não veio para mudar as leis, mas para fazer cumpri-las. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Quando eu peço questão de ordem, é porque nós estamos tentando organizar, colocar ordem na discussão e na matéria. Ainda
participando da fala do excelentíssimo vereador Robson, quando ele encerra dizendo que é para cumpri-las, então o nosso regimento interno ele é claro, é nós que não estamos cumprindo. E que seja hoje, que seja amanhã, que seja uma oportunidade qualquer, cumprir a lei não é errado. Você não pode criar o vício, tornar um ciclo vicioso em permanecer no erro. Se o nosso regimento não estivesse uma redação, eu até entenderia que o plenário seria soberano. Mas propor no plenário, no dia de uma votação de uma matéria com validade de 1 ano, mudanças verbais, aí não tem como concordar, senhora presidente. Então, por isso, o motivo meu de pedido de questão de ordem. Porque o artigo 44, em seu parágrafo 1º, ele é bem claro. Ele diz tudo. Então, não há necessidade de fazer uma mudança aqui no plenário. Existe a soberania da presidência, que naturalmente se estende à mesa diretora, em fazer cumprir a ordem, em fazer com que siga permanentemente a lei, e não criar lei aleatoriamente de como a convém. E é isso que eu estou vendo. É isso que eu estou vendo. Então, em momento algum, eu ainda líder da bancada, da oposição, eu não posso passar essa responsabilidade para a presidência, nem para a mesa diretora, através do meu voto, que mude aqui agora no plenário um artigo do regimento interno e lei orgânica que foi passado por uma correção em 2015. Porque viemos aí errando, hoje nós temos a oportunidade de corrigi-lo, por que não corrigir? Porque erramos, vamos permanecer no erro hoje de novo? Então, isso aí, eu, infelizmente, senhora presidente, não concordo e nem posso passar essa responsabilidade para a senhora. Muito obrigado. Pela ordem, senhora presidente. Senhora presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Jorge. Aqui eu só queria me referir ao excelentíssimo vereador Robson, que em um determinado momento aí, ele se referiu a mim como um dos que está criando problema. Vereador, o primeiro ano da eleição de comissões aqui foi feito lá nas salas de comissões, e depois, já no segundo, foi feito novamente lá, e eu fui o autor de um documento que pedia anulação da eleição, e aí já a eleição foi refeita aqui embaixo, pelo voto aberto, como é para ser feito. E aqui queria deixar claro que, em momento algum, eu fiz o questionamento de como vai ser o rito. Eu não estava participando da discussão e simplesmente apresentei uma sugestão à senhora presidente da casa. Então, assim, é porque o senhor fez uma acusação errônea em relação à minha pessoa e eu sinto na obrigação de esclarecer para que não fique dúvidas sobre o que está acontecendo no momento. Só fiz uma mera sugestão para a presidente sobre a necessidade de atualização urgente do regimento interno e sobre a participação da bancada de oposição em decisões que são de interesse comum. Então, eu não estou questionando como que vai ser rito ou como que deixa de ser, porque errado eu já sei que muita coisa vem acontecendo e já faz tempo. Mas hoje eu não fiz nenhum questionamento. Então, só para esclarecer, porque o senhor fez, nesse momento, uma acusação para mim que, no momento, não aconteceu. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Robson. Quero me desculpar, então, com o Jorge, viu, vereador Jorge, se Vossa Excelência não estava junto quando fizeram o pedido que o voto fosse aqui no plenário. Mas eu gostaria que Vossas Excelências voltassem a ler comigo aqui no artigo 44, inciso 1º, vamos tentar entender agora, eu gostaria até que o nosso jurídico, após a leitura, fizesse a interpretação para a gente, que eu acho que talvez chegaremos a um denominador comum. Inciso 1º, a votação para
constituição de cada uma das comissões permanentes se fará mediante o voto a descoberto, vírgula, em cédulas separadas, ou descoberto, ou em cédulas separadas, vírgula, impressa, vírgula, datilografada é uma outra, já a datilografada não é a descoberta. Mimeografada é outra coisa. Ou manuscrita. Ou manuscrita, contendo a indicação do nome votado e assinado pelo votante. Então, aqui, nesse inciso, engloba todas as maneiras de votar, inclusive essa aberta que nós vamos votar aqui agora. Ou eu estou errado? O jurídico, eu gostaria que o jurídico se pronunciasse. Pessoal, bom dia. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Eu entendo o seguinte, independente da discussão dela ser uma cédula separada, impressa, datilografada, mimeografada ou manuscrita, o que importa aqui é que o voto é descoberto, ou seja, a votação aberta, como o próprio vereador Jorge explicou. Eu acredito, eu entendo que tem a lei, mas isso foi aplicado no ano anterior, justamente com base nisso, que essa questão de cédula separada, impressa, datilografada, mimeografada ou manuscrita, é uma questão até de desuso, né? Entendo que a votação aberta em plenário, ela é bem clara, ela dá transparência ideal, e a gente redige tudo a termo. Hoje é diferente, né? Hoje a gente faz a ata aqui, os vereadores concordam, assinam. Então, por esse motivo, que eu acredito que poderia ser colocado aqui logo em discussão, se vocês querem superar essa questão no artigo, como o próprio vereador Marinho falou também, o regimento, por mais que ele tenha isso em lei, ele está desatualizado, né? Só para a gente entender, datilografado, mimeografada, são até termos que estão superados hoje, né? Mas, se vocês preferirem manter o regimento como está, não vejo problema também. A gente suspende a sessão por 10 minutos, elabora as cédulas e vocês descem aqui e fazem a votação. Só que eu acredito que a finalidade disso aqui é dar transparência. E eu não vejo motivo para a gente fazer isso atualmente, a não ser que vocês realmente entendam que isso pode prejudicar o processo e que, dessa forma, deve ser feito de acordo com o que está no regimento interno. Vai seguir do jeito que está ou vai preparar para a cédula? A bancada do PSD concorda que seja do jeito que está, é mais transparente. É o voto aberto aqui para que os nossos munícipes saibam que nós estamos votando. E as outras bancadas, PL? União 10. Brasil também concorda. Vocês, Maninho, aí. Senhora presidente, eu imagino que a pergunta ela foi colocada de uma forma diferenciada da discussão. Não é a questão do voto aberto, é a questão da proponência de voto, votando no candidato para a comissão. O votante e o votado será em aberto de qualquer forma. O artigo já é claro. Só porque o que eu peço é para que consta em uma cédula, que é o que diz aqui, para essa cédula acompanhar todo o processo. Todo o processo. Porque lá na frente diz que, dando empate ao mais bem votado, faltando 5 reuniões consecutivas, aquele vereador será destituído
e cabe assegurar o nome de um vereador da mesma sigla. Eu uso o exemplo aqui, excelentíssimo vereador Jorge, que é do PTB. Caso ele torne responsável e falte a 5 reuniões, ele será destituído. Não tem outro da mesma sigla a completar. Aí voltamos o mais bem votado. Então, cabe a nós ter, no mínimo, aqui um documento para, se eu resolver votar no excelentíssimo vereador Deca, para compor como primeiro, segundo ou terceiro membro da Constituição de Redação e Justiça. Vai constar ali na ata para que seja lida depois, mas não tem um documento aqui certo, onde eu, vereador Elson, voto e assino que o meu voto é dele. Então é isso que eu quero, é essa segurança do documento impresso. E essa discussão ela é nacional. Essa questão hoje de ter documento assinado pelo votante, ela é assegurado pela Constituição. Então é isso que eu venho pedindo, que seja aberto, mas em documento em quem eu estou votando. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Robson. Senhor presidente, está dando a entender aqui no regimento, está dando a entender no regimento, se a gente olhar no fundo, tentar interpretar o regimento, a gente vai ver que é o seguinte, eu vou ler de novo aqui, e colocando, fazendo as colocações verbiais. A votação para a constituição de cada uma das comissões permanentes se fará mediante voto a descoberto, em cédula separada, vírgula, outra, impressa, outra, vírgula, datilografada, vírgula, mimeografada ou, aí vem, ou manuscrita. Então, nós temos aqui várias possibilidades de se votar as comissões. E nós estamos usando qual? A aberta, que está se colocando aqui. Eu vejo por esse lado, eu não sou advogado, não sou formado em direito, mas eu vejo que essas vírgulas colocam ali, certo? Colocam as conjugações verbiais, né? E coloca cada adjetivo no seu lugar. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu imagino que o artigo 40 ele é bem claro. O artigo 40 ele é bem claro das atribuições do primeiro secretário. E eu sinto até um pouco de ironia, esse é um direito meu, quando ele se repete a leitura e ainda colocando palavras incorretas. Em momento algum, eu disse que ele estava deixando de conjugar, ele estava deixando de fazer as leituras verbais, não verbiais, verbais. Em momento algum, eu quis dizer isso. Não estou pedindo aqui para que faça essas correções. Eu estou sugerindo, e eu sou parlamentar nessa casa, eu tenho direito de sugerir, senhora presidente. Agora, não é porque hoje o excelentíssimo vereador Robson está como secretário, é que tem que prevalecer só o entendimento dele. Nós estamos em um parlamento onde cabe a todos as discussões, cabem a todos nós sugerir. Então, aqui realmente existe outras formas de votar. Ele fez a sugestão, deu a sugestão dele, e eu estou também colocando a minha. Então, quando a senhora coloca para que votamos, aí foi onde eu disse, vai votar de que forma? Para que também os pares entendam. É voto em aberto. Em aberto de que forma? Usando a cédula, usando como documento, ou dizer assim, aberto, eu, Elcio, voto no Jorge para primeiro membro. Aí o outro vota. Quando chega, vota, eu voto em fulano para segundo membro. Então, é isso que eu quero entender e que imagino que todos os nossos seguidores estão na dúvida também, senhora presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem. Não, agora eu entendi, vereador Elcio Soares Bueno. Quero também me desculpar, viu, vereador? Então, Vossa Excelência estava falando que era para o presidente propor a maneira de ser votado, que está no inciso primeiro, que é a votação aberta ou a votação datilografada, e etc, etc. Então, Vossa Excelência propõe ao plenário se eles querem que seja uma das opções aqui que o inciso apresenta, se o pessoal quer que seja o voto aberto ou se quer que seja datilografado ou impresso. Suspendo a sessão durante 20 minutos, conforme o artigo 35, no inciso 2º, alíneas B do regimento interno desta Casa de Leis. Declaro aberta essa sessão às 10h45. Retomamos, assim, os trabalhos. Vereadores, vocês preferem que seja votação aberta ou com cédula? Clarindo. Vereador Naldo. Vereador Cláudio. Vereador Francisco. Vereador Robson. Aberto, senhor presidente. Transparência. Vereador Deca. Aberto. Vereador Francisco. Vereador Ruília. Aberto. Vereadora Meira Ildes. Vereador Jorge. Quero que a votação seja feita como manda o regimento, senhora presidente. Seja ele aberto, seja por cédula, só que siga o regimento. Vereador Elcio. Senhora presidente, aberto é a transparência já, senhora presidente. Então, eu não discordo em momento algum que seja aberto, mas que consta em documento, senhora presidente. Vai constar em ata. Obrigado. Neste momento, solicitamos que se manifestem os vereadores que queiram comparecer na primeira vaga de Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Francisco Madureira. Quem mais? Hã? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Pelo regimento, serão eleitos 3 vereadores para a comissão e, logo em seguida, os vereadores vão se reunir para compor o presidente, primeiro e segundo secretário. Quem mais tem interesse? Vai ser só o Francisco que vai interessar? Senhora presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Jorge. Se eu só entender, candidato ao primeiro membro, é votado, aí depois faz a candidatura do segundo votado. Então só ele na primeira, depois a gente vai para a segunda, então. Então, primeiro, só o Francisco, né? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Robson.
Agora o segundo membro vai ser votado. Colocou o nome dele só. Passamos para a votação da primeira vaga. Como vota o vereador Clarindo? Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Elcio? A favor. Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota o vereador Beraildes? Como vota o vereador Reginaldo? Como vota o vereador Robson? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador William? Está eleito membro da comissão de vereador Francisco Madureira. Neste momento, solicito que se manifesta os vereadores que quiserem comparecer, compor a segunda vaga da Comissão Constituição, Justiça e Redação. Alguém tem interesse a mais? Eu perco no voto para eles. Como vota o vereador Clarindo? Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Elcio? A favor. Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota a vereadora Meraildes? Como vota o vereador Reginaldo? Como vota o vereador Robson? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador William? Está eleito membro da comissão de vereador de segunda votação. Neste momento, solicito que se manifesta o vereador que queira comparecer por a terceira vaga da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Quem vai compor a terceira vaga? Presidente, tem interesse? Meraildes, né? Passamos para a votação para a terceira vaga da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Como voto o vereador Clarindo? Como voto a vereadora Cláudia? Como voto o vereador Elcio? Como voto o vereador Francisco? Como voto o vereador Jorge? Como voto a vereadora Meraildes? Como voto o vereador Reginaldo? Como voto o vereador Robson? Favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Valdeir? Favorável. Como voto o vereador William? Favorável. Está eleito membro da comissão de vereadora Meraildes para a terceira vaga da comissão. Neste momento, solicito que se manifesta os vereadores que queiram compor a primeira vaga da Comissão de Finanças e Orçamento. Pela ordem, presidente. Tem interesse. Vereador William. Tem mais alguém que tem interesse? Passamos para a votação da primeira vaga da Comissão de Finanças e Orçamento. Como voto, vereadora Clarindo.
Como voto, vereador Cláudio. Como voto, vereador Elcio. Como voto, vereador Francisco. Como voto, vereador Jorge. Como voto, vereador Meraildes. Como voto, vereador Reginaldo. Como voto, vereador Robson. Como voto, vereador Valdeir. Como voto, vereador William. Está eleito membro da comissão de vereador William. Neste momento, solicito-se a manifestar-se os vereadores que queiram compor a segunda vaga da Comissão de Finanças e Orçamento. Tem interesse, presidente? Senhora presidente, faço a retirada do meu nome, senhora presidente. Como voto, vereador Clarendo. Como voto, vereadora Cláudia. Como voto, vereador Elcio. Como voto, vereador Francisco. Como voto, vereador Jorge. Como voto, vereadora Meraildes. Como voto, vereador Reginaldo. Como voto, vereador Robson. Como voto, vereador Valdeir. Como voto, vereador William. Está eleito membro da comissão da vereadora Cláudia. Neste momento, solicito que se manifesta. Neste momento, solicito que se manifeste o vereador que queira compor a terceira vaga da Comissão de Finanças e Orçamento. Gente, tem que cumprir, tá? Vocês têm que votar pelo menos uma, tem que ter, não? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. No nosso regimento interno, prevê que o vereador que está apto a participar de comissões tem que participar de pelo menos uma, senhor presidente. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem, vereador. Peço a Vossa Excelência que pedem aos nossos pares, aos servidores da casa, que faça constar em ata a minha fala. Eu tenho aqui de posse um documento que já está preparado todas as comissões. Para levar o conhecimento de quem interessa, as comissões, elas são soberanas nas matérias, mas que façam as votações para que uma matéria permaneça. Eu cito aqui exemplo, a Justiça e Redação. Ela já veio, já nomeada com Chico e Cláudia. E exatamente os dois foram eleitos, coincidentemente, né, com o documento que ficou sobre a mesa após a reunião. Isso segue o rito até o fim. Quando tem uma matéria, para que ela se torne realmente um projeto de regime de urgência, ele precisa de voto dentro das comissões. Conheço o regimento e posso falar isso com bastante naturalidade. Então, já está aqui tudo feito, tudo preparado, sobrando ao interesse nosso de oposição, realmente o que eu acabei de proferir, sobras. Então, por isso, eu, como tenho grande humildade,
não tem dificuldade de trabalhar com quem que seja aqui dessa casa. Ainda vejo eleito William e Cláudia na Comissão de Finanças e Orçamento, eu não tenho dificuldade de colocar o meu nome. Mesmo sendo sabedor que estou aqui numa vaga que restou, porque ninguém mais do grupo da situação quis, mas eu aceito com muita humildade, porque quem Deus coloca de pé, ninguém e nada derruba. Então eu aceito e coloco o meu nome. Caso os companheiros, inclusive o Ira e Cláudia, que estão na comissão, aceita esse vereador que vos fala como companheiro na comissão, o meu nome está à disposição e peço aos meus pares os seus votos. Pela ordem, vereador Robson. Eu gostaria só de lembrar, senhor presidente, que aqui agora estão sendo votados os membros da comissão. Não está sendo votado aqui presidente, primeiro e segundo secretário. Está sendo votado os membros. Depois, numa reunião entre os 3 membros, é que eles vão escolher entre eles quem será o presidente, primeiro e segundo secretário. Como vota o vereador Clarindo? Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Elcio? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota o vereador Meraildes? Como vota o vereador Reginaldo? Como vota o vereador Robson? Senhor presidente, eu quero justificar o meu voto. Eu quero dizer que eu voto com muito prazer no nome do Elcio, porque, para mim, é um dos vereadores inteligentes dessa Casa de Leis, um dos vereadores mais inteligentes que tem por aqui, e eu tenho certeza que vai somar para que essa comissão faça um bom trabalho no decorrer desse ano. Como vota o vereador Valdeir? Favorável. Como vota o vereador William? Está eleito membro da comissão de vereador Elcio Soares Bueno. Muito obrigado aos meus pares por confiar em mim essa função de ser o 3º membro aqui e depois, naturalmente, seguimos o rito e o regimento. E também, muito obrigado, Robson, pelas palavras. Neste momento, solicitamos que se manifesta os vereadores que queiram compor a primeira vaga do Comissão Cultura e Assistência Social. Presidente, por ordem, presidente. De obras? Obras e Assistência Social. Neste momento, solicito que se manifesta os vereadores que queiram compor a primeira vaga de Comissão de Obras e Serviço Público. Eu manifesto. Só endereço, presidente. Só. Tem mais alguém? A primeira, só o Deca. Como vota o vereador Clarindo? Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Elcio? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota o vereador Meraildes?
Como voto, vereador Reginaldo. Como voto, vereador Robson. Favorável, senhora presidente. Como voto, vereador Valdeir. Favorável. Como voto, vereador William. Favorável. Está eleito o membro da comissão de vereador Valdeir. Neste momento, solicito a manifestação do vereador que queira compor a segunda vaga da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Tem interesse, presidente? Como voto, vereador Clarindo. Como voto, vereadora Cláudio. Como voto, vereador Elcio. Como voto, vereador Francisco. Como voto, vereador Jorge. Como voto, vereadora Meraildes. Como voto, vereador Reginaldo. Favorável. Como voto, vereador Robson. Favorável, senhora. Como voto, vereador Valdeir. Favorável. Como voto, vereador William. Favorável. Está eleito membro da comissão de Reginaldo. Neste momento, solicito que se manifesta o vereador que queira compor a terceira vaga da Comissão de Obras e Serviço Público. Tem interesse. DC foi quem? Ah, o DC. Vai votar agora. Terceira, segunda já Como voto, vereador Clarindo. Como voto, vereadora Cláudio. Como voto, vereador Elcio. Como voto, vereador Francisco. Como voto, vereador Jorge. Como voto, vereadora Meraildes. Como voto, vereador Reginaldo. Favorável, presidente. Como voto, vereador Robson. Favorável, senhora presidente. Como voto, vereador Valdeir. Favorável. Como voto, vereador William. Favorável. Neste momento, solicito que se manifesta o vereador que queira compor a primeira vaga de Comissão Cultura e Assistência Social. E Francisco dois, Francisco e Jorge. Aqui, ó. Deixa eu anotar. Então, é só o Jorge, né? Só o Jorge, só o Jorge. Como voto, vereador Clarindo. Como voto, vereadora Cláudia. Como voto, vereador Elcio. Como voto, vereador Francisco. Como voto, vereador Jorge. Como voto, a vereadora Meraildes. Como voto, vereador Reginaldo. Favorável. Como voto, vereador Robson. Favorável, senhora presidente. Como voto, vereador Valdeir. Favorável. Como voto, vereador William. Favorável. Está eleito membro da Comissão de Assistência Social, Jorge Luiz. Neste momento, solicito que se manifesta o vereador que queira compor a segunda vaga da Comissão Cultura e Assistência Social. Como voto, vereador Clarindo. Como voto, vereador Cláudio. Como voto, vereador Elcio. Como voto, vereador Francisco.
Como voto, vereador Jorge. Como voto, vereador Meraildes. Como voto, vereador Reginaldo. Favorável. Como voto, vereador Robson. Favorável, senhor presidente. Como voto, vereador Valdeir. Favorável. Como voto, vereador William. Cláudia Gomes, eleita como uma comissão de segunda comissão da Comissão Cultura e Assistência Social. Terceira vaga, quem que vai? Eu tenho interesse. Vamos votar, ué. Votar, ué. Votar, ué. Né? Não, é só vocês dois. É só vocês dois. Eu tenho interesse, eu tenho interesse. Aqui, ó. Muito interessado nessa parte. Vou até tomar uma água. Qual dos três vota o Clarindo? Isso. E qual dos três, como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Elcio? Voto na vereadora Meire. Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota o vereador Meraildes? Como vota o vereador Reginaldo? Vereador Reginaldo. Como vota o vereador Robson? Estou votando no vereador Reginaldo. Como vota o vereador Valdeir? Não. Como vota o vereador William? Com 7 votos, o vereador Reginaldo. Terceiro parte. Neste momento, solicito que se manifesta os vereadores que queiram compor a primeira vaga de Comissão de Direitos Humanos. Tem interesse, presidente. Tem interesse. Interessado em produzir. Ou não, só ele? Como voto o vereador Clarindo. Como voto a vereadora Cláudia. Como voto o vereador Elcio. Contra. Como voto o vereador Francisco. Como voto o vereador Jorge. Como voto o vereador Meraildes. Como voto o vereador Reginaldo. Favorável, presidente. Como voto o vereador Robson. Favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Valdeir. Como voto o vereador William. Sete votos favoráveis e 3 contra.
segunda vaga. Passa. Neste momento, solicito que se manifeste o vereador que queira compor a segunda vaga da Comissão de Direitos Humanos. Vereador Deca. Como voto, vereador Clarindo. Como voto, vereadora Cláudia. Como voto, vereador Elcio. Senhor presidente, eu quero só justificar o meu voto. Pode justificar? Eu sou a favor, justamente pelo papel que o DECA veio fazendo ao longo do ano de 2022 como líder do governo. Não tivemos tamanha dificuldade de trabalhar com ele, até mesmo trazendo as respostas em tempo hábil. E agora, ainda há poucos minutos, ele acabou de fazer uma articulação aqui, mostrando a sua liderança, pedindo ao Chico que retirasse o nome, e foi em seus pares e pediu que acompanhasse na votação. Isso é o papel de um líder. Então, por eles ter, não é a nós que eu tenho que provar isso, é para si mesmo, mas ele fez esse papel com muita responsabilidade. Então, o meu voto é favorável. Como voto, vereador Francisco. Como voto, vereador Jorge. Favorável, senhor presidente. Como voto, vereador Meraildes. Como voto, vereador Reginaldo. Favorável. Como voto, vereador Robson. Favorável, senhor Como presidente. voto, vereador Valdeir. Favorável. Como voto, vereador William. Favorável. Está eleito membro da Comissão de Direitos Humanos, segunda votação do DEC. Neste momento, solicito que se manifesta o vereador que queira compor a terceira vaga da Comissão de Direitos Humanos. Terceira vaga, gente. Direitos Humanos. Ninguém? Nós damos um milhão para hoje, né? Acho que não consegue, só não consegue, ué. Você está só na parqueada. Ele vai pôr nomear você presidente. Vai empatar. Não tem? Não posso comer. Morreu, né? Descer para baixo. Como voto, vereador Clarindo. Como voto, vereadora Cláudia. Como voto, vereador Elson. A favor. Como voto, vereador Francisco. Como voto, vereador Jorge. Como voto, vereadora Meraildes. Como voto, vereador Reginaldo. Favorável. Como voto, vereador Robson. Favorável, senhor Como presidente. voto, vereador Valdeir. Favorável. Como voto, vereador William. Está eleito membro da Comissão de Direitos Humanos, vereador Francisco Rodrigues. Conforme o artigo 45 do regime interno, as comissões irão se reunir para compor o que está preste o regime interno. Para tal suspeito, a sessão por 15 minutos para que os comissões eleitas se reúnam e, após o retorno, manifestar a respectiva cargo e ocupado dentro das comissões. A constituição dos cargos de Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Presidente Chico Francisco, segundo membro Cláudia e terceiro membro Merailde. Vereador William, como ficou a distribuição dos cargos de Comissão de Finanças e Orçamento?
Presidente William, primeiro secretário Elcio Maninho e segundo secretário a Cláudia. Vereador Jorge Luiz, como ficou a comissão dos cargos, Comissão de Cultura e Assistência Social? Vereador Valdeir, como ficou a distribuição dos cargos da Comissão de Obras e Serviço Público? Presidente Deca, primeiro membro William, segundo membro Naldo. Vereador Valdeir, como ficou a distribuição dos cargos da Comissão de Direitos Humanos? Presidente Deca, primeiro secretário Naldo, não, Chico e segundo Naldo. Eu inverti aqui. Sendo assim, declaro eleito e empossados as comissões permanentes para o ano de 2023. O presidente emitirá portaria oficializando os respectivos cargos eleitos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda da justificação do projeto de lei número 036/2022, da autoria do Poder Executivo, protocolado em 16/12/2022. Dispõe sobre reconhecimento de interesse público da Associação Amigos de Patas e da outras providências. Ofício número 239 de 2022, Excelentíssima Senhora Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e no ensejo encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei número 036 de 2022, que dispõe sobre o reconhecimento de interesse público da Associação Amigos de Patas e da outras providências, para ser apreciado pelos nobres edis, conforme a justificativa anexada. Certo da aprovação do referido projeto, desde já agradeço, elevando votos de estima e consideração. Alessandro Antônio Barcelos, presidente do município. Prefeito do município. A justificativa. O projeto de lei que ora envio à apreciação do Poder Legislativo dispõe sobre reconhecimento de interesse público da Associação Amigos de Pata. O presente projeto de lei advém do requerimento formulado pela presidente da referida associação, senhora Thaisa Rampeloto Azevedo, para o reconhecimento da utilidade pública da supracitada entidade nos termos da Lei Municipal número 745, de 30 de maio de 2018. Como já explanado, a respectiva associação possui trabalhos na área de proteção de animais. Logo, a aprovação do referido projeto possibilitará a capacitação de recursos, tanto na iniciativa privada quanto no poder público, com vistas a contribuir para o controle de zoonoses no município. Cumpre salientar que a referida associação possui interesse na construção e administração de abrigos de animais de rua, bem como para manejo ético de população de cães e gatos. E com a presente lei será possível a celebração de parcerias para cessão de imóvel, subvenção, dentre outras. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta Casa Legislativa
e solicitamos aos nobres edis que a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada e obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Alessandro Barcelos, prefeito do município. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda de justificativa do projeto de lei número 037/2022, da autoria do Poder Executivo, protocolado em 16/12/2022. Ofício número 240 de 2022. Excelentíssima senhora Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Assunto: encaminha projeto de lei número 037 de 2022. Senhora presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e no ensejo encaminhar a essa respeitável Casa de Leis o projeto de lei número 037 de 2022, que dispõe sobre o controle populacional, identificação e registro de animais domésticos e comunitários e da outras providências, para ser apreciado pelos nobres edis, conforme a justificativa anexada. Certo da aprovação do referido projeto, desde já agradeço, elevando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. A justificativa do projeto. O projeto de lei que ora envio à apreciação do Poder Legislativo dispõe sobre o controle populacional, identificação e registro de animais domésticos e comunitários e da outras providências. O projeto ora proposto se alinha aos preceitos da Carta Magna, mais respectivamente no que se determina o artigo 225, inciso 1º, 7º, sobre a proteção da fauna. Há também outras leis infraconstitucionais que coíbem a prática de maus tratos aos animais, como é o exemplo da Lei de Crimes Ambientais, Lei Federal número 9.605 de 1998. Dada a importância que os animais comunitários exercem no contexto social e o grau de vulnerabilidade em que vivem, é que se torna necessária uma lei específica que trate da matéria, especialmente do controle de natalidade, na forma prevista na Lei Federal número 13.426, de 30 de março de 2017, como recomendado pelo Ministério Público Local. Portanto, o regramento das necessidades e convívio dos animais com a comunidade está disciplinado no presente projeto, de forma a garantir os direitos dos pets que lhes são inerentes, e tanto quanto o cumprimento dos deveres para com eles, que é e lhes prover a saúde e o bem-estar. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta egrégia Casa Legislativa e solicitamos aos nobres edis que a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada e obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício de número 303/2023, da autoria do Poder Executivo. Ofício número 303 de 2023. Excelentíssima senhora Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara Legislativa de Cocalzinho de Goiás. Assunto: convite, baile de máscaras SCFV. Venho por meio deste instrumento cumprimentá-la e, aproveitando a oportunidade de convidá-lo para o baile de máscaras realizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com a presença do grupo Geração de Ouro da Terceira Idade e o grupo Dance Fitness das Mulheres. O evento será realizado na quadra esportiva da Escola Municipal Modelo, em Cocalzinho de Goiás, dia 15 de fevereiro de 2023, o horário às 18 horas. Em anexo a este ofício, encaminho o convite especial do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Por gentileza, peço que estenda este convite com todos os vereadores desta Casa de Leis, sendo que se apresenta para o momento, envio a minha estima e consideração. Atenciosamente,
o Emerson Pereira do Nascimento, secretário municipal de Assistência Social, SEMAS. Não há expediente, para o grande expediente não há escrito. Nada mais para discutirmos com as bênçãos de Deus. Às 11h53, declaro a sessão encerrada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Evelyn. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer a casa, em especial a mesa diretora, pelo o exemplar aqui, Memórias do Menino Sem Pai, e também os mimos aqui do chocolate, e desejando as boas-vindas a todos nós. Sei que enquanto nós, em nossas casas, nos nossos afazeres, a equipe dessa casa estava trabalhando incansavelmente para que recebesse nós aqui hoje para o início do nosso trabalho. Então, são realmente merecedores desse reconhecimento. E a todos os nossos servidores, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe cada um de vocês. Até amanhã, no mesmo horário. Agradeço a presença também do nosso chefe de gabinete, Ivaldo. Ivaldo, Jesus te abençoe pela sua paciência que teve hoje aqui.